A estrada para Damasco acaba sendo a imagem usada para qualquer conversão dramática que alguém experimente. Muitos dizem que são cristãos, só que ainda estão esperando por sua experiência na estrada para Damasco. Só que essas pessoas, elas vão ter que esperar pelo retorno de Cristo para poder experimentar algo parecido com aquilo que Paulo experimentou. Veja, a estrada para Damasco não foi apenas a conversão de um homem, foi a criação de um apóstolo. E os apóstolos precisavam ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Tanto os 11, os originais, como o próprio Paulo reconhecem isso em diversas passagens, como Atos 1, 21 ou 1 Coríntios 15, 1 a 11. Portanto, algo extraordinário era necessário para poder transformar Paulo de Tarso em Paulo, o apóstolo. O Cristo ressuscitado tinha que aparecer pessoalmente, mas ele não tinha que aparecer a um homem como Paulo. Essa conversão seria o modelo da pura graça do Senhor. Para começar, Paulo era um fariseu. E ele descreve o seu passado dessa maneira: eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, e quanto à lei, eu era fariseu. Ele fala isso lá em Filipenses 3, verso 5. Quando Jesus escolheu os 12 originais, ele escolheu um coletor de impostos, que era Mateus, só que ele também escolheu um zelota, que se chamava Simão. E esses dois eram odiados e temidos como membro do sistema e do antissistema, respectivamente. Mateus era alguém coletando impostos para o sistema, e Simão era uma espécie de zelota, alguém que basicamente era quase considerado um terrorista. Só que havia lugar no reino de Cristo para todos os tipos de publicanos e pecadores. Só que, na verdade, os fariseus eram aqueles que de fato permaneciam firmemente mantidos à distância, resmungando, por conta própria, por vontade própria. E agora, Cristo ele vai demonstrar uma força convincente em relação ao evangelho, ao reivindicar para si mesmo o seu próprio fariseu, digamos assim. E não era apenas qualquer fariseu, era o principal perseguidor da igreja primitiva. Paulo supervisionou a morte de Estevão lá em Atos 7, e ele era conhecido por todos os crentes como aquele que destruiu os cristãos. Atos 9, 21. Então, como Paulo foi sendo preparado para essa experiência religiosa? Será que ele estava particularmente manso e receptivo à graça de Jesus naquele dia? Não. A graça de Jesus não é atraída pela suavidade do coração. A graça de Jesus, ela cria a suavidade no coração, onde antes havia uma oposição ferrenha e rochosa. O contexto da conversão de Paulo está em Atos, no capítulo 9, versos 1 a 5. Paulo não está pronto para Jesus. Paulo está expirando matança. Os seus poros estão jorrando violência e obstinação contra Cristo e o seu povo. E perceba como é que Jesus faz para atraí-lo pessoalmente. De acordo com Jesus, Paulo tem perseguido ao próprio Cristo. O Jesus ressuscitado não está acima ou além das lutas das pessoas nesse mundo. Ele sente o sofrimento do seu povo com grande intensidade. Ele é a cabeça e o seu corpo está sofrendo. Portanto, o próprio Cristo está sofrendo. Os cristãos perseguidos precisam saber disso. Cristo sente essa dor e ele sabe como enfrentar os causadores em seu próprio tempo e à sua maneira. Só que esteja preparado para que Cristo se aproxime dos malfeitores com inesperada misericórdia. É assim que ele chega para Paulo. A vida de Paulo, educado nas Escrituras, até agora tem sido confrontar Cristo em cada página, torcendo e virando o rosto contra ele a cada oportunidade. A conversão para Paulo significa o fim desse tipo de sofrimento. Só que isso vai significar um tipo de sofrimento muito diferente de agora em diante. Ele fica cego, mas a sua visão é curada por um cristão chamado Ananias. E aí o Senhor avisa a Ananias: olha, Ananias, Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo, diz Jesus, vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso está lá em Atos 9, 15 a 16. Paulo se converte de um tipo de sofrimento, um nadar contra a correnteza de sua existência, para um outro tipo de sofrimento, um nadar contra a correnteza desse mundo. Nós podemos ir contra a correnteza do mundo e correr contra o Senhor, ou podemos caminhar com o Senhor e ir contra a correnteza do mundo.
Paulo é convocado a viver em nome de Cristo. E aqui está o efeito dessa escolha. Jesus diz a ele: então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda vou lhe mostrar. Eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu vou te enviar, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 15 a 18. Isso aqui é exatamente o que acontece. Paulo passa a viver uma das vidas mais influentes que o mundo já viu. Ele escreve metade do Novo Testamento e planta igrejas em toda a metade oriental do Mediterrâneo. Assim, o maior inimigo da igreja é convertido no seu maior patrimônio. É isso que a graça de Deus faz. Ela transforma a maior das calamidades na maior de todas as bênçãos, e numa bênção ainda maior. E ele faz isso não por causa de qualquer bondade que existe em nós, só que apesar do nosso mais profundo mal. Veja que o testemunho de Paulo sobre a graça de Jesus não é diminuído por causa do seu passado terrível, é ampliado por causa dele. É justamente esse blasfemador, perseguidor, assassino que é capaz de dizer esta palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz ele em 1 Timóteo 1, verso 15. A conversão de Paulo não tem o objetivo de nos despertar como se nunca pudéssemos experimentar tal mudança. A conversão de Paulo nos dá justamente a esperança, porque a graça de Jesus se estende até mesmo aos seus maiores inimigos. Por isso, lembre-se, ela também se estende definitivamente a mim e a você.